90 segundos para o fim do mundo. Alerta relógio do juízo final, feitos por grandes cientistas. Queridos, esse relógio ele disparou mais uma vez e mostrou que falta 90 segundos para o fim do mundo. O interessante é que é um jogo de marketing para alertar as pessoas de que algo grande e catastrófico está para acontecer no planeta se as pessoas não mudarem o seu jeito de proceder em relação às crises climáticas. E queridos, algumas pautas interessantes eu quero mostrar para você desse relógio do juízo final, relógio do tempo do fim, que se encontra em Nova York. Queridos, acompanhe comigo aí na tela para você ter ideia do que está para acontecer. Relógio do juízo final acelera e o mundo fica mais perto do apocalipse, dizem cientistas. Criado por cientistas nucleares, o relógio aí do juízo final, ele tenta calcular a probabilidade de eventos catastróficos levarem ao fim da vida no planeta. É interessante a reportagem, eu estava lendo, e eles usam a reportagem destaca que é marketing, apenas marketing, para alertar as pessoas a mudarem seu estilo de vida com respeito às crises climáticas. Mas, queridos, não é só marketing. Realmente o mundo está à beira de um grande colapso mundial. Mas a crise que está por vir eu posso dizer assim, é o princípio das dores também. Porque grandes coisas estão para acontecer, os acontecimentos finais serão muito rápidos, pessoas que acreditam que Cristo vai demorar, não sei o porquê, mas a própria ciência, os próprios cientistas mostram que estamos à beira de uma crise estupenda, uma grande crise mundial, e isso realmente aponta para a volta do nosso Senhor Jesus. E se cientistas alertam o mundo com respeito a isso aí, usando de extremo exagero no marketing, dizendo que falta 90 segundos para o término para o fim do mundo, por que não então levar para as nossas igrejas, para os nossos membros, para as pessoas aí do mundo que Jesus está às portas? Será que isso é alarmismo em dizer que o decreto dominical já está para vir, que Jesus já está às portas, se os próprios cientistas, o relógio do juízo final, mostra que estamos à véspera da volta de Cristo? Queridos, acompanhe comigo aí na tela. Aqui diz assim, continuando na reportagem da CNN, quando fala sobre o relógio do juízo final, diz assim: o importante grupo de cientistas nucleares anunciou nesta terça-feira, 24 de janeiro, que o mundo está mais próximo do que nunca do seu fim. O grupo criou um mecanismo para alertar o planeta sobre os riscos de um potencial apocalipse. O relógio do juízo final, ou o relógio do juízo final aí, em uma tradução livre, aí diz assim: a lógica é simples. Quanto mais perto da meia-noite estiverem os ponteiros do relógio, interessante que destaca perto da meia-noite. E o espírito de profecia e a Bíblia diz que o grito é ouvido à meia-noite. Aí aqui diz: quanto mais perto da meia-noite estiverem os ponteiros do relógio, mais próximo estará também o mundo do seu fim. Este ano, o grupo de cientistas notáveis anunciou que estamos a 90 segundos do fim do mundo, o mais perto que o relógio do juízo final já chegou da meia-noite desde a criação em 1947. Queridos, cientistas mostram que estamos à véspera de um grande acontecimento, ou seja, do fim do mundo. Queridos, a volta de Jesus está diante dos nossos olhos. Queridos, tem vídeos aí, eu já mostrei para vocês, o próprio Bispo Macedo, que não tem a luz que nós temos do conhecimento pleno da verdade, que a sua visão é apenas lucro financeiro, a gente sabe disso através da Igreja Universal do Reino de Deus, que fala muito sobre dízimo e oferta, isso é notável para todo mundo, escancarado para todo mundo, ele tem vídeos mesmo, ele já falando sobre isso. Mas mesmo assim ele fez um vídeo, eu estou com esse vídeo aqui no meu celular, no meu computador, onde ele diz: eu não creio que chegaremos a 2030.
Queridos, Bispo Macedo, interessante, destacou que não crê que chegaremos em 2030. Os acontecimentos proféticos serão rápidos. As pedras estão falando, estão clamando, estão mostrando. E os atalaias de Deus precisam erguer agora a sua voz, dar a trombeta o sonido certo, clamar em plenos pulmões, anunciando a transgressão do povo, anunciando que Jesus já está para vir buscar a sua igreja e aqueles que estão se preparando para viver em santidade à vista de um Deus santo. Estamos realmente à véspera de um grande acontecimento da história. O relógio destacou 90 segundos usando uma marketing, mas uma marketing que causa, de certa maneira, um impacto mundial, mostrando que 90 segundos. Não sabemos, nós sabemos, melhor dizendo, que Jesus não voltará em 90 segundos, que o decreto dominical não acontecerá em 90 segundos, mas aqui está mostrando que é rápido. 90 segundos está destacando para nós que é algo que vai acontecer muito rápido. Continuando aí na tela aí, a reportagem, como funciona o relógio do juízo final? O relógio é uma boa ideia de marketing para fomentar a discussão, mas não uma medição exata. Olha, preste atenção nisso. Aqui no começo diz que não é uma medição exata de quanto tempo ainda resta no planeta. Apesar da explicação simples, a posição dos ponteiros do relógio é determinada por uma série de cálculos matemáticos complexos que medem a probabilidade real de eventos catastróficos acontecerem. Veja, no início do que eu li aqui diz que a medição não é exata com respeito ao o tempo que resta do planeta, mas no final do parágrafo que eu li diz que são cálculos matemáticos complexos que medem a probabilidade real, irmãos. Ou seja, não tem o tempo exato, mas tem uma probabilidade real, é algo real que está para acontecer. Com respeito ao dia e a hora, ninguém sabe. Mas vai acontecer e os cientistas entendem com respeito de cálculos bem elaborados, bem matemáticos, que estamos no fim da história deste mundo. E Cristo disse, pelo estudo meticuloso das profecias, entendemos onde estamos na história deste mundo. Pastores, líderes, irmãos, irmãs, povo, cristãos, não cristãos, você consegue entender que estamos realmente à véspera da volta de Cristo e que eu, Robson Júnior, tenho o mesmo pensamento de Edir Macedo no contexto de que ele diz: eu não acredito que chegaremos a 2030. O servo bom e fiel, ele diz, cedo virá o meu Senhor. O servo mau, ele diz, tarde virá o meu Senhor. Eu ainda ouço de lábios daqueles que se dizem conhecedores da verdade, igreja remanescente, dizer que isso é algo que vai demorar, que é alarmismo, que a gente está alarmando, especulando. Jesus amado, estamos à véspera da volta do Senhor, irmãos. Isso é muito claro. Continuando aí, uma partezinha que eu deixei de azul aí que vocês precisam entender também. Aqui diz assim: entre eles, esses acontecimentos dos 90 segundos para o término do planeta, entre eles estão as guerras nucleares, doenças epidêmicas e mudanças climáticas. Queridos irmãos, os acontecimentos finais serão rápidos. E interessante que em 2020, esse relógio também disparou, marcando que restava apenas 7 anos. 7 anos, 102 dias para o fim do mundo. Quando você começa a estudar as profecias dos 6.000 anos de pecado e a volta de Cristo, pautado na Bíblia, Início e Profecia, mostra que é justamente aproximadamente esse tempo. 2020 o relógio dispara dizendo que tem 7 anos para a destruição do planeta. E quando a gente estuda, as marcações dos acontecimentos proféticos nos leva praticamente à nossa década, à nossa era. Jesus virá em nossa geração, irmãos.
Jesus virá. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre isso, sobre 6 mil anos de pecado e a volta de Cristo. Será que Jesus voltará em 2027? Uma pergunta. Lá eu mostro textos interessantes. Alguns disseram que eu marquei data. Eu não marquei data nenhuma. Mas os acontecimentos proféticos bíblicos do Espírito e profecia e o relógio do juízo final, feitos por cientistas, batem completamente um com o outro, irmãos. Pelo amor de Deus, vamos ser verdadeiros, honestos aqui. Ah, irmão, mas se pregar isso na igreja vai alarmar. Irmãos, cientistas estão pregando isso para mostrar e alarmar o povo mesmo que estamos à beira de uma grande crise, de algo grande do fim do mundo. E você com medo de alarmar os irmãos na igreja, de mostrar a verdade. A Bíblia diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Precisamos alertar, precisamos mostrar para que isso leve à consciência, através do Espírito Santo, o poder de uma decisão. Ou eu estou do lado de Deus, ou eu estou do lado do diabo. Ou eu quero ir para o céu, ou eu vou continuar amando esse mundo, seus prazeres, a concupiscência da carne e vivendo uma vida depravada. Continuando. Em 2020, olha o que é que acontece, dia 21/9/2020, às 10h30 da noite, é publicado aqui: relógio em Nova York mostra tempo restante para o colapso climático. Quando foi isso? Aí ele continua aqui, outro site diz: relógio do clima em Nova York, relógio do juízo final, faz contagem regressiva para desastre climático. A instalação digital mostra que restam 7 anos e 102 dias antes que as temperaturas médias globais nas taxas de emissões atuais cheguem a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Ou seja, aí mostra, na matéria mostra mais na frente que o mundo teria 7 anos e 102 dias para uma catástrofe mundial. Queridos irmãos, estamos diante da volta de Cristo. Isso é muito claro, isso é muito notório por todos. Como diz Eventos Finais, né? O mundo está preocupado. O mundo está além. Governantes, estadistas, todos estão preocupados com algo que está para acontecer. Eu queria ler para você esse texto do Espírito e Profecia. Acompanhe comigo aí na tela. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 260, diz assim: o povo de Deus deve acatar a advertência e discernir os sinais dos tempos. Os sinais da vinda de Cristo são demasiados claros para dele se duvidar. Os sinais da vinda de Cristo são demasiados claros para dele se duvidar, irmãos. E em vista dessas coisas, todo aquele que professa a verdade deve ser um pregador vivo. Deus confia a você e a mim, que conhecemos a verdade, a sermos pregadores vivos, vivificados pelo Espírito Santo de Deus. Continuando, Deus chama a todos, tanto os pregadores como o povo, para que despertem. Todo o céu está em alerta, o céu está em alerta, todo o céu está em alerta. As cenas da história terrestre estão em rápido desfecho. Continuando, achamos-nos entre os perigos dos últimos dias. Maiores perigos se encontram diante de nós e ainda não estamos despertos. De azul aí, esta falta de atividade e fervor na causa de Deus é terrível. Este mortal terpor vem de Satanás. Ele controla a mente dos não consagrados observadores do sábado, levando-os a terem inveja uns dos outros, a criticar e serem reprovados. Olha o que é que Satanás faz? Leva uns aos outros a terem inveja. É sua obra especial dividir os corações, para que a influência, a força e o trabalho dos servos de Deus se mantenham entre os não consagrados observadores do sábado, e seu precioso tempo seja ocupado em ajustar pequenas
desinteligências, quando devia ser empregado em proclamar a verdade aos incrédulos. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não preciso dizer mais nada. Estamos no fim do tempo do fim e o povo de Deus deve estar atento aos acontecimentos, erguendo agora a voz como vigias, atalaias, dando a trombeta, o sonido certo, alertando o mundo dos acontecimentos que estão por vir. Mas o que é que está acontecendo? Os povos estão deixando Satanás trabalhar e a inveja reinando nos corações. Pessoas com inveja daqueles servos que estão prosperando, ganhando almas, levando a mensagem, e eles ficam com inveja. Queridos irmãos, é hora de despertarmos. Faltam 90 segundos para o fim do mundo, alerta relógio do juízo final. As profecias nos mostram que os acontecimentos serão rápidos. Eu não estou dizendo aqui que faltam 90 segundos literais, mas eu estou usando a reportagem para dizer para você que aquilo é verídico. A volta de Jesus será rápida. Estamos realmente à véspera da volta de Cristo. E você vai continuar aí nos seus delitos e pecados. Você vai continuar na sua mornidão diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que é mostrado para você. Você continuará assistindo suas programações, suas coisas erradas, mundanas. Você continuará ouvindo as músicas mundanas. Você continuará com conversazinhas torpes. Você continuará vivendo uma vida, levando a vida, como diz aquela música mundana, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Queridos, vocês precisam e eu preciso me consagrar, nos consagrar a Deus e levar a mensagem de salvação para os incrédulos, para outras pessoas. E com isso eu peço a você, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender que estamos à véspera da volta de Cristo. Compartilhe, vamos juntos tocando a trombeta. Mande esse vídeo para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para a sua irmã, para os seus parentes, para os grupos da igreja. Mande para os grupos do seu trabalho. Mostremos ao mundo onde nos encontramos na história profética. Mostremos ao mundo onde nos encontramos na história do fim deste mundo, irmãos. O povo precisa ser alertado e levado a uma decisão de aceitar Jesus e se preparar para vivermos eternamente ao lado de Cristo por toda a eternidade. Deus abençoe você, a sua família e até o próximo vídeo em nome de Jesus.